Então vamos lá. Primeiro, mais uma vez, obrigado por você ter aí pego esse convite e aproveitado até para a gente poder trazer esse bate-papo e ajudar mais pessoas, como eu te falei ali, que é o intuito desse tipo de vídeo que eu quero fazer. Então, antes de tudo, eu vou pedir só para você se apresentar, dizer seu nome, que país você mora, que marketplace você atua, para as pessoas poderem se situar e saber mais ou menos com quem que está falando ali, né? Então, vai lá. Tranquilo. Bom, eu sou o Natan, eu moro aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey aqui. Eu pratico aí o Amazon FBA aí. Comprei o curso do Luiz em julho de 2022, se eu não me engano, e atualmente eu vendo aqui no Marketplace dos Estados Unidos. Você está num E lugar aí, inclusive, que tem fornecedor pra caramba, né? Tem muito fornecedor em Nova Jersey. demais, eu tô aqui perto do porto, onde chega vários aí, como que chama? Como é que chega no porto? Os Os containers, containers? Os vários, containers. então tem muito aqui distribuidor local. Tem Então muito. dá para E é bom trabalhar que você bastante. economiza bastante em frete. Você deve ter uma porrada de distribuidor aí que não te cobra frete para entregar na sua casa, no seu lugar, aí, no seu espaço. Já já a gente vai falar onde você trabalha, mas você deve ter uma porrada de fornecedor aí que não te cobra nada para entregar. Isso é muito bacana. Sim, eu trabalho só com distribuidor local agora. Foi um dos meus objetivos que eu tive. Eu falei, primeiro eu vou trabalhar com os locais e comecei a abrir conta agora com distribuidores de fora de Nova Jersey, De né? Nova Jersey. E Mais tô uma vendo como é vez, que vai. você vê que é aquele bate-papo que a gente estava tendo, né? Mais uma vez, seguindo os passos que eu boto lá dentro do curso, né? Começa nos locais, que é muito mais fácil, e depois você vai ampliando. Exatamente. E trazendo mais uma vez o Rafael, que é o outro aluno lá dentro do curso, ele fez o mesmo processo, cara. Ele está na Flórida, ele começou primeiro na Flórida, depois foi expandindo e hoje está aí beirando os 4 milhões. Então, cara, o processo está feito, é só seguir é o que você está fazendo. Parabéns. Fala um pouquinho pra gente, da onde você chegou, como é que você me conheceu? Porque, pelo que eu me recordo, você não me acompanhava há um tempão, né? Você me conheceu e logo acreditou no processo, Foi não foi? logo depois. Bom, eu já conhecia sobre vendas na Amazon há bastante tempo. Eu diria que há uns 3 anos. É, Só que eu era muito novo na época, tipo assim, eu tinha aí por volta de, acredito que 19 ou 20 anos, e sempre que eu via alguém falando de vendas na Amazon, tinha aquela burocracia toda, às vezes de abrir empresa, é, ter que lidar com vendas, essas coisas. Então, assim, eu fiquei meio que com medo nessa época e acabei não querendo tomar esse passo aí. Uhum. Então, 3 anos se passaram aí, quando foi ano passado, 2022, eu decidi, eu falei, não, eu tenho que tentar sair dessa situação, ser mais corajoso, abrir a empresa aí e começar a vender na Amazon. E foi quando eu, pesquisando muito no YouTube, pesquisando muito Instagram de pessoas que vendem, eu não sei como, mas você apareceu para mim. E assim, eu sempre fui de acompanhar muito americano. Eu não sabia que tinha nenhum brasileiro fazendo isso. Acabou que eu conheci um ou dois, e a terceira pessoa que eu conheci foi você. E dessas três opções que eu tive de comprar o curso, eu já tinha descartado os americanos, por até eles serem um pouco grandes, então fiquei um pouquinho receoso e optei pelo seu curso porque eu achei você uma pessoa muito cética e centrada. Até mesmo na fala, forma de explicar, eu gostei muito disso e foi quando eu tomei a decisão, logo depois de assistir a live com o Rafael. Eu fui no YouTube, eu lembro que na época tinha, se eu não me engano, 1.200 visualizações só, eu não sei quanto que tem agora, mas essa foi a época aí que eu vi essa entrevista e fez meio que eu bater o martelo e tomar a decisão de comprar o seu curso e entrar de cabeça Legal. aí na Amazon. Essa entrevista cara, eu tava te falando isso, ela é fantástica porque muita gente se espelha ali, porque o Rafael é um cara que, porra, gente como a gente, nunca tinha feito esse negócio de e-commerce, vai saber o que que é isso daí, o cara decidiu arriscar, vamos ver o que que dá, e, meu, tá voando hoje, então, pô, nada mais inspirador do que assistir a história dele, né? Isso é Sim, muito a legal. história dele foi muito interessante, o jeito que ele começou o processo todo. E isso é muito importante. Eu vejo que nesse meio, assim, eu acho que o pessoal fica muito com medo de fazer networking ou contar o que está fazendo, mas eu acredito que isso é extremamente importante porque você acaba até se motivando.
escutando É. as histórias de outras pessoas, você vê, como você falou, que são pessoas como a gente. E mostra que é extremamente possível a gente chegar num patamar que a gente às vezes acredita que não pode chegar, entendeu? É muito aquilo que eu insisto muito, né, cara? É muito da cabeça. Eu acho que é muito mais de mindset do que qualquer outra coisa. Se você souber o que fazer e como fazer e baixar a cabeça e botar para funcionar, não tem o que dar errado. Os processos já foram traçados, todos os passos já foram dados por mim e por várias pessoas, como o próprio Rafael. Então, por que Sim. que você ou qualquer outra pessoa não conseguiria também, cara? É só ir fazer. Eu me culpo muito de não ter começado há uns 3, 4 anos atrás, quando eu primeiro escutei, porque. Eu Mas, brinco igual eu muito falo, é disso, tudo no cara. seu tempo, é tudo no seu tempo. Mas Ainda eu bem brinco que muito você disso. teve Eu falo essa que quando a gente coragem. começa a ter resultado, a primeira coisa que a gente faz é, porra, por que que eu não comecei isso antes? Mas é isso, cada um tem o seu tempo, não tem jeito. Com E, certeza. cara, e você ali tava, você descartou os americanos e partiu ali, ficou entre três brasileiros fazendo isso. O que que te fez decidir por mim? O que que você viu no meu trabalho, de repente, que falou, não, eu vou seguir o que o Luiz está falando e vamos ver o que que dá. Bom, primeiro que um deles, no caso, ele nem praticava o wholesale, e eu já sabia já que tinha várias modalidades na Amazon e várias formas de você vender. Aí, como um deles fazia physical arbitrage, que é, né, comprando pessoalmente nas lojas, eu já descartei, porque na hora ali eu já enxerguei que ia chegar num ponto que a questão da escala ia atrapalhar muito. Porque, pô, imagina você ter que acordar todo dia, ir nas lojas, comprar e tudo mais. Aí minha opção ficou entre você e essa outra pessoa, que se eu não me engano ela também é da Flórida, não vou entrar muito no assunto, mas não senti muita firmeza na fala dele, na forma que ele se apresentava. Cheguei a procurar comentários no Instagram, não senti muita firmeza e optei por você, porque eu senti Tá, assim que você era mais profissional no caso, entendeu? bacana. E valeu a Só- pena a escolha, não vou negar. Valeu a Cara, pena. que bom. É gostoso quando você olha para trás e fala, pô, aquele dinheiro que eu investi no curso já se pagou mais do que 10 vezes, né? Isso é impagável. Sim, sim. Para situar todo mundo que está te assistindo, cara, você entrou no curso, no curso meados do ano passado, 2022, não foi isso? Sim, foi exatamente, foi no final de julho, se eu não me engano. Final de Foi, julho. foi Então, quando eu abri a empresa. vamos começar então, considerar até a empresa aberta, tudo. Você trabalhou de agosto, agora são 7 meses aproximadamente. Em Isso. 7 meses você já está faturando quanto? Bom, eu acho, se eu não me engano, hoje eu já vou estar batendo 53 mil, tá? 52 Show. mil ponto 980 ali, então 53 mil, assim, redondo. Parabéns, cara. Parabéns. Você se sente confortável em compartilhar para as pessoas com quanto você começou, que é uma pergunta recorrente bastante? Não, não me importa não, eu falo assim. Bom, meu investimento inicial, se eu não me engano, foi bem baixo, não foi assim nada absurdo. É, Se contar o seu curso aí, que na verdade o seu curso eu ainda parcelei no PayPal, dividi ainda de 6 vezes ainda, A porque eu empresa falei. que pagou por isso, na verdade, o resultado que pagou. Exatamente, Fantástico. exatamente. Dividi no PayPal e tirando aí os gastos para abertura de empresa, que no caso eu fiz sozinho, eu não optei por um contador. Show. Acabou que eu consegui fazer certinho, graças a Deus. Tive um problema ali ou outro, mas acabei resolvendo. Então, até recomendo para quem for fazer abertura de empresa, vai num profissional que entende, porque às vezes você consegue se complicar ali. Eu acabei me complicando um pouco, então eu recomendo você pagar um pouquinho a mais para ter um profissional ali do lado para fazer abertura de empresa para você, porque ele vai saber certinho como fazer. E em questão de produtos, se eu não me engano, eu não tive nem lucro no meu primeiro produto, mas foi um investimento aí de US$ 330. Para E aprender. exatamente, para eu começar ali, sentir o gostinho e ver o que está acontecendo. Depois desse primeiro produto aí, eu acho que eu fiquei com ele praticamente vendendo ele umas 2 semanas. Nesse meio tempo, eu juntei dinheiro já para procurar outros, investir em outros produtos, e a partir dali só fui seguindo. Mas eu, como eu tinha falado, né, o investimento inicial foi de US$ 300. Apesar de eu não ter Cara, tido lucro, me ensinou muito, que isso tá que vendo foi que importante. animal, cara? Você começou com US$ 300 e 6, 7 meses depois já tá batendo 55 praticamente. Fantástico. Exatamente. É Eu aquilo que você fui, falou, você estava buscando escala, foi o que você achou, que é uma coisa que você pode ter no wholesale sem sombra de dúvidas, a escala, né? sim.
eu queria começar o mais rápido possível, acabei ficando um pouco impaciente ali e pulei no primeiro produto que eu encontrei. Foi um erro ter feito isso, mas eu falo que também foi algo muito bom, porque por mais que eu não tenha ganhado dinheiro com aquele produto, ele ainda assim me ajudou a enxergar coisas que talvez eu não teria enxergado. É. E eu lembro que eu fui buscar esse produto nesse galpão, foi até no Brooklyn. Eu saí aqui de Nova Jersey e fui lá no Brooklyn, porque eu tô aqui na divisa dos dois estados, né? Então Aham, foi uns 40 minutos para chegar lá, fui no galpão, busquei, enchi meu carro de caixa, que era um produto meio que era oversize. Então assim, aham. a vou até falar o produto, se eu não me engano, foi escorredeira de prato, de plástico. Foi um tanto Sei. assim, juntei o carro e fui, embalei tudo quando eu cheguei em casa, enviei para a Amazônia, a partir daí as coisas começaram a dar certo para mim. Animal. E você fez aquilo que eu sempre falo para as pessoas, e é uma pena que muita gente para nesse processo, cara, porque é natural, e eu falo isso para as pessoas, algumas pessoas enxergam de uma forma negativa, eu só vejo positividade nisso. Eu até hoje erro na escolha de produtos, é natural que a gente erra. O problema é que muita gente às vezes começa num produto, erra e para. Ah, isso não funciona, ou isso não é para mim, ou qualquer coisa do tipo. E o que você fez foi voltar no produto e entender por que você errou, corrigir para poder avançar. Exatamente. Não tem outro caminho, cara, para o sucesso senão esse. Repetir o processo constantemente por um longo período de tempo, corrigindo e avançando. Querendo ou não, é um ciclo. Eu acompanho Exato. várias pessoas que vivem de Amazon, e eles falam, é tudo um ciclo, é simples. Comprou, vendeu, tirou seu lucro, reinvestiu e vai Exato. seguindo esse segmento aí que você não vai errar. Mas você tem que, assim, não pode ficar só na teoria também. Igual eu estava só consumindo conteúdo seu, mas eu ficava assim, não, eu tenho que aplicar, eu tenho que aplicar. Então, assim, eu pulei de cabeça mesmo. E esse é uma das coisas mais importantes. Eu acho que você tem que vencer esse medo de será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não, tenta, todo mundo erra. Não adianta, você só vai acertar errando. Não tem Exatamente. outra coisa. Esse é o insight que eu acho que muita gente tem que ter. Você citou a live do Rafael e foi a mesma coisa, cara. Ele também, mesma coisa. Começou com um produtinho, errou também, corrigiu, errou de novo, corrigiu e foi acertando, cara. Não tem outro caminho. O importante que eu sempre falo é você tem que acertar mais do que errar. Ponto. Se tá entrando mais do que tá saindo, porque você tá errando, você tá avançando. Por isso que eu brinco às vezes com as pessoas, para mim, às vezes as pessoas só focam enquanto tá faturando ali no app da Amazon, né? Para mim, o número mais importante é aquele percentualzinho versus o mês passado. Para mim é mais importante que qualquer coisa. Se tiver ali 1%, significa que eu já estou melhorando 1% referente ao que eu fiz o mês anterior. Então, Exatamente. é olhar sempre para frente, cara, é isso aí. E aliás, tocando nesse assunto, né, que você falou, pô, eu fiquei, assistia, consumia conteúdo. E por que que você ficou tanto tempo assistindo conteúdo e não tomou a decisão de comprar o curso e investir nisso e começar a ir para frente? Que tipo de medo que você tinha? O que que te segurava lá atrás? Era aquele bloqueio, sabe? Aquele bloqueio mental que eu acredito que 90% das pessoas têm, né? Que é aquele medo ali no fundo da garganta de, pô, será que vai dar certo ou não? Parece só mais uma historinha da internet, porque É, tem muito disso também, né? Hoje em dia tem. você vai na internet, você vê várias pessoas vendendo, aí você ouve histórias de gente que acabou não tendo resultado com tal coisa e acha que tudo que você for fazer vai dar errado. Então ainda tinha aquela pulga ali atrás da orelha quando eu, quando eu resolvi fazer, mas igual eu falei, eu levantei um dia e falei, não, cara, tem que aplicar o que eu tô aprendendo ali, aquele conteúdo, vou comprar o curso, vou estudar, vou fazer o negócio direitinho. E hoje em dia, assim, 7 meses se passaram e eu vou falar que foi a melhor escolha que eu fiz. E Opa. uma coisa é, eu não sou assim, eu sou uma pessoa que, pô, eu não economizo em gastar em conhecimento. Então, depois desses 7 meses, eu comprei o seu curso, eu comprei mais dois cursos, eu comprei curso de americano, e tô assim, tô sempre aprendendo, reformulando, porque esse é o segredo da coisa, entendeu? Você tem que aplicar e investir no seu conhecimento, que é a única coisa, é o único jeito que você vai aprender, entendeu? Não Então, tem outra forma, é isso aí, é isso mesmo. E aliás, se você ficou ali tanto tempo, pô, seguro, vou, não vou, vou, não vou, e aí depois tomou a decisão, falou, vou.
Volta comigo lá atrás, o que que passou na sua cabeça? Falar, cara, eu vou e vou fazer esse negócio acontecer. Que estalo que deu ali que você falou, eu vou fazer isso acontecer? E por que que eu tô te perguntando isso? Porque, como você disse, é o que muita gente tem. E eu também tive lá atrás. Eu lá atrás tinha uma mulher grávida, cara, que eu jamais poderia vacilar naquele momento. Mas eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia ficar o resto da vida trabalhando 10, 12 horas para enriquecer os outros e meu filho ia crescer, eu não ia acompanhar. E hoje eu, puta, eu olhando para trás, como você falou, eu me arrependo de não ter começado antes. Porque de repente eu poderia ter acompanhado a gravidez toda enquanto eu estava trabalhando nos dois lugares ao mesmo tempo, né? E o que Sim. que deu esse estalo? Você falou, eu vou fazer, eu vou para frente e vou fazer acontecer. Bom, eu olhei muito ao meu redor, sabe? Eu parei, olhei e falei, cara, eu não quero ser, eu não quero estar preso ali igual a maioria das pessoas estão, que é presa no emprego e às vezes, pô, não consegue curtir a vida, essa coisa. Eu quero buscar minha liberdade financeira de alguma forma. E eu Uhum. vi que dentro da Amazon em si era possível. Era um primeiro passo ali para eu talvez chegar nessa liberdade financeira. E hoje eu posso dizer assim que vencer essa comodidade, que eu acho que as pessoas são muito cômodas, elas estão sempre ali satisfeitas com o pouco que tem, e você não pode ser assim. Tem É. sempre espaço ali para você melhorar, buscar uma vida melhor. E eu sempre fui uma pessoa assim, que, pô, eu moro sozinho aí desde os meus 18, 19 anos. Então eu sempre buscava maneiras de tentar sair daquela trap ali, né? Daquela, como é que fala a palavra? Como o Flávio Augusto fala, até meio agressivo, mas eu concordo 100%, sair um pouco do que a boiada tá fazendo, né? Exatamente, exatamente. Porque se você vê, pô, porque tem gente que consegue viver uma vida maravilhosa e eu tenho que ficar preso ali, entendeu? Então eu queria tomar Exatamente. aquele passo. Então aquela gana de vencer, aquela gana de querer sair dessa posição de não ter que acordar cedo e ir por um trabalho que eu não estou gostando e entendeu? Aquilo ali foi tomando conta e eu queria vencer de qualquer jeito. Então, abri mão de muita coisa, obviamente. Como você sempre fala, não é fácil, o processo não é fácil. As pessoas acham que coisas boas vêm assim, num piscar de olhos, mas não é. Você tem que buscar aquilo e toma tempo, tem que ter paciência, mas sempre vem. Se você for ali centrado e fazer a coisa certinha, o sucesso ele sempre vem. É o sucesso da noite pro dia, né? É, como eu te falei, o Rafael tá lá beirando os 4 milhões e ele tá há 3 anos e pouco nisso. Ou seja, os 4 milhões dele veio da noite pro dia, só demorou 3 anos para chegar, Só né? demorou 3 anos e meio. Eu tento tomar muito cuidado quando eu tô aqui na internet falando para as pessoas sobre esse negócio, para tentar não mostrar para as pessoas que é fácil. Aliás, uma coisa que eu sempre falo é que é simples, ele não é fácil, é muito diferente as duas coisas. Você tem todo o roteiro ali do que você precisa fazer. Uma vez que você aprende e começa a repetir esse processo, ele é simples de ser realizado. Só que ele não é fácil e dá trabalho. E é isso que você falou. Às vezes, muita gente quer ficar naquele conforto, gostosinho, no quentinho, assistindo Netflix. Pouca gente, de repente, quer trabalhar 12 horas, chegar em casa, fazer mais alguma coisa para tentar fugir dessa rotina. E é exatamente. E é engraçado porque toda vez que eu chamo alguém para conversar sobre esse assunto, alguém que está conseguindo realizar alguma coisa, cara, é impressionante, mas o discurso é sempre o mesmo. Cara, eu baixei a cabeça, trabalhei, eu sabia que eu ia ter problema pra caramba, mas eu baixei a cabeça, trabalhei e fiz um negócio acontecer. E é o que você tá fazendo, cara. Cada um tem Parabéns. sua história, né? Cada um tem ali seu. Às vezes, igual a gente estava conversando antes, às vezes você tem um filho para criar e não sabe se vai conseguir conciliar os dois. Mas o esforço, ele, no final do dia, ele sempre vale a pena, entendeu? Você tem que Sempre. entender isso. Você vai ter que fazer aquele esforço ali para sair. Pode demorar um pouco, você tem que ser paciente. Vai ter dia que você vai acordar, vai querer desistir. Eu tive lá atrás, assim, vários dias que eu, até hoje, eu diria assim que eu, será que eu estou no caminho certo? Mas não, tem que continuar persistindo, porque, Quantos é, não de fornecedor você já tomou? Trocentos. nossa, vários, vários. E você desistiu em algum deles? Não, tá aí, por Não, isso tá não. avançando. Esse Posso é o até ponto. dar uma dica aqui pro pessoal. Vai Foi lá. até uma coisa que mudou o jogo para mim, que foi o seguinte. Eu, no começo, eu ficava batendo de porta em porta em milhares de fornecedores. Abri conta com alguns, sei lá, se eu mandei 200 e-mails,
abrir conta com 10. Aí o que que eu fazia? Tentava ali comprar um produto ou outro desses 10, mas não. Quando eu comecei a trabalhar com um ou dois fornecedores só e comecei a sugar o catálogo desse um, desse primeiro e desse segundo, foi aí que o jogo começou a mudar para mim. Então, até uma dica boa aí para o pessoal, porque às vezes você ficar pulando de galho em galho não vale muito a pena. Você tem que ele aproveitar o máximo de um fornecedor, aproveitar o máximo do outro, aí você abre conta com o outro e por aí vai. Exato. É um jogo, é uma bola de Relacionamento. neve, né? Estreita relacionamento que difícil. Eu costumo brincar, às vezes é igual você ainda que é bem mais jovem que eu, você vai saber disso bem quando você vai namorar alguém. Você não sai com a pessoa no primeiro dia e consegue tudo que você consegue depois de 10 anos de convivência. Com um relacionamento com o fornecedor é a mesma coisa, cara. Você não vai abrir a conta com o cara tá aqui, ó, 50% de desconto, compra tudo que você puder, paga daqui 6 meses, isso não existe. Claro Mas que como é não. que você chega lá? Você vai construindo, tá? Aliás, talvez isso que eu falei nem chegue, mas assim, você vai construindo um relacionamento, vai estreitando isso cada vez mais, e aí vai conseguindo crescer o seu negócio cada vez mais, cara. É o segredo. E tem até o primeiro fornecedor que eu trabalho com ele até hoje, a representante de venda. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu tenho assim, até um certo nível de amizade com ela. Ela, ela, pô, me liga, fala, "Ô, tem tal coisa aqui, tem tal coisa aqui." Então, Olha quando você isso. vai criando essa relação assim com ele, você consegue às vezes deixar uma coisinha ali mais barato e tudo mais. É tudo questão de Exatamente. negociação, mas você tem que ele dar a cara a tapa também. Não adianta não. Exato. Isso Cara, aí e é é fenomenal, porque eu vejo você falando as coisas, eu vejo mais ou menos toda a trilha que tá lá dentro do curso. E você vê que foi só você seguir, cara. É só você seguir. Não tem Tá segredo. muito bem mastigado, Luiz. Eu não vou mentir, tá muito bem Tá. mastigado. Se você vê e você aplica, assim, você consegue ver sucesso ali dentro. Não, não tem jeito, você consegue ver resultado. Só basta aplicar o que você está assistindo ali. Não É. pode ter medo, não. O que você tá fazendo é a maior prova disso, cara. Bom, você já tá aí beirando os 55. Eu posso apostar contigo que você já vai estar no final desse ano, pelo menos nos 400 mil. Escreve o Tomara, que eu tô te falando. tomara. Pela escala, por mais ou menos como você está trabalhando, posso estar muito enganado, mas escreve que no final de 2023 você já está ali nos 400 pau. Isso é absolutamente fantástico. E aí, pensando nisso, eu sei que você, todo mundo que entra em qualquer negócio, seja Amazon ou seja qualquer outro, e se tratando de Amazon, você entrou aqui porque você tinha algum objetivo lá na frente. Como você é um cara. Aliás, eu queria ter essa mentalidade quando eu tinha a sua idade. Você tem hoje o quê? 22, 23, Acabei de fazer 24. 24 Acabei de fazer anos. 24. Porque assim, eu talvez demorei muito para pensar da forma como eu penso hoje. Eu queria as coisas mais imediatas. E você eu vejo que já pensa muito lá na frente. Quando Nossa, você começou a fazer isso, você já está começando a ver seus primeiros resultados. Como eu estou te falando, eu tenho quase que certeza que final desse ano você já está aí faturando 400 mil. E nós estamos falando em faturando 400 mil. Não sei se você viu um post que eu fiz aí ontem, falando que, segundo pesquisas, pelo menos 60 mil. Aliás, você até me respondeu, né, eu, no eu Instagram. fiz, eu dei uma. Eu achei interessante aquele post, então eu acabei dando minha opinião ali, eu achei interessante. Não, e é fantástico, mas a ideia foi exatamente provocar as pessoas para dar sua opinião, porque às vezes os caras fazem pesquisa e pesquisa dá para a gente simular, né? Eu quero colocar o público tal ou tal na pesquisa. Mas Sim. eu pensando hoje como morador daqui dos Estados Unidos, eu acho que os 90 mil que eles falam tá bem dentro da realidade. Acho que dá para ter uma boa vida com 90 mil. É lógico que quanto mais, melhor, mas também quanto mais, mais a necessidade de tempo que você vai ter que empregar em determinada atividade para gerar aquilo. E aí, você falou, pô, é legal, eu acho que dá. E a gente pensando em 400 mil, em um ano de negócio, você já está chegando na metade do que nego demora, às vezes, a vida inteira para ganhar. Exatamente. Isso é Isso. é algo que eu vejo muito aí. E olhando assim para trás, eu lembro, pô, com 19 anos, morando sozinho, pagando aluguel apartamento, eu acho que eu não ganhava nem 40 mil no ano. Então, assim, Então, você vê como é que as coisas mudam rapidinho. E é igual você falou, 90, pô, se eu conseguia viver com 40, não vivia tão bem assim, mas imagina com 90. Então, exatamente. assim, E aí, pegando nesse gancho, qual que é o seu plano de futuro, de médio e longo prazo, né? Qual que são os objetivos que você quer atingir, podendo usar até esse negócio como, por exemplo, você me falou antes que a sua família, por exemplo, é do Brasil. E sim, esse minha é um modelo família. de negócio que você quer ir para o Brasil visitar, você
vai, fica o tempo que quer, volta, continua trabalhando. Quais são os Na seus planos para... realidade, é engraçado você falar isso, porque eu até já fui para o Brasil duas Ah, vezes, é. já praticando. Eu lembro que essas duas últimas vezes que eu fui, uma até foi antes do meu aniversário, que já tinha acho que 5 anos que eu não passava o meu aniversário no Brasil, então falei, ah, não, acho que dessa vez eu vou. Então, logo antes aí, uma semana antes de eu ir, eu já comprei um tanto de coisa, já estoquei a loja toda e fui pro Brasil. E o mais legal é que eu tava lá no Brasil, abri o celular e vendo entrando. Então, tipo Isso é assim, é uma animal. coisa assim, muito, é uma sensação muito boa, sabe? Você se sente liberto, assim, podendo fazer o que quer. Então, isso, assim, foi essencial para mim. E acabou me mostrando que para plano de longo a médio prazo, eu meio que decidi que eu vou meio que fincar o pé aqui. Eu tenho vontade de voltar a morar no Brasil, mas eu vejo que para eu voltar a morar no Brasil, eu teria que, não sei, eu já teria que estar bem de vida. Eu não quero abrir mão daqui, aqui é a minha primeira casa praticamente. Eu moro aqui já nos Estados Unidos há muito tempo. É, mas eu vejo que no começo eu vou ter que fazer esse sacrifício. Eu quero ter, igual, eu sei que tem muita gente que opta pelo PrEP. Eu já consegui meu próprio espaço agora. Eu penso em expandir e talvez, quem sabe, daqui 1 ou 2 anos, automatizar tudo, assim como você chegou a fazer. Uhum. Mas igual, eu acho que agora não seria viável, porque as pessoas também, eu vejo que, apesar do PrEP ser maravilhoso, eu ainda vejo que quando você faz o negócio assim, no caso, para quem mora mesmo ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? Se você pratica de outro país, o PrEP é essencial. É essencial. Mas se você mora aqui no país, eu acho que seria muito interessante você começar a preparar ali seus próprios produtos no começo, pelo fato de que você ganha um pouquinho mais. E ganhando um pouquinho mais, você vai tendo mais capital para o quê? Para reinvestir. Se você praticar isso durante 1 ou 2 anos, eu sei que, pô, dá para o A negócio aí escala é voar. gigante. A escala é gigante, é verdade. Exatamente. É, é uma escolha, né? E aí, voltando mais uma vez, trazendo o Rafael, eu lembro que o Rafael teve uma situação onde ele estava superando um determinado volume e ele me mandou uma mensagem pedindo minha opinião. Cara, que caminho eu sigo? Vou para o PrEP ou... E eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, cara, você tem que decidir que tipo de negócio você quer ter. Se você for para uma estrutura própria, você lembra que você tem que estar amarrado. Se você for para um PrEP, sua margem é maior, mas você está amarrado. Se você for para o PrEP, a sua margem é menor, mas você está livre. Você tá livre, exatamente. É o que eu faço há 7 anos. Há 7 anos eu optei, na verdade, há menos, né? Porque eu fiz por volta de uns 6 meses, 8 meses, eu fiz próprio, né? Também na minha casa. Mas depois eu optei pelo PrEP e nunca mais saí. Até hoje tô fazendo via Prep Center. Vai muito do pessoal, né? Eu coloquei muita coisa na balança. Eu sei que tem muita gente que opta pelo PrEP. Eu, por exemplo, eu optaria pelo PrEP. Mas eu vi que pô, eu sou novo, eu tenho ali energia, eu posso estar ali, posso me dedicar 100% no negócio. Então, eu falei, cara, eu não vou ser, assim, não vou, não vou deixar de não fazer alguma coisa ou abrir o próprio depósito. Vou me amarrar ali mesmo por 1 ou 2 anos e quem sabe lá na frente optar em utilizar o PrEP, mas eu acho que no começo agora é essencial até mesmo pela questão do capital, porque você ganha uma margem um pouquinho maior. Então eu vi que isso ali seria muito importante para mim, Sim. entendeu? E foi Pensamento por de isso longo que eu prazo. escolhi. Fantástico. Parabéns. É, Cara, acho que assim, você falou, acho que tudo que. Talvez todo mundo ali que está indeciso, se, pô, vou fazer isso, vou, não vou fazer, precisava ouvir. Você, pô, você acreditou no processo e realizou o processo como deve ser, trabalha, não mede esforços para trabalhar, faz um negócio acontecer e acreditou, talvez eu diria aqui num ponto super importante, que é na metodologia. Acreditou na metodologia e aplicou a metodologia na sua essência. E por isso está conseguindo ter os resultados. E aqui vai até uma dica para quem muitas vezes não está conseguindo, porque eu vejo isso muito acontecer. Porra, eu vou ali tentar o que o Luiz está falando, e aí tenta uma semana, duas, um mês, não conseguiu ter resultado, pula para o outro. Eu vou tentar o que o fulano está falando, eu vou tentar o que o ciclano está falando. E fica nesse pula e não tenta nada com constância por muito tempo. E aí você, mais uma vez, é a prova de que pegou a metodologia, entendeu a metodologia e seguiu ela,
não tem o que dar errado, a menos que a metodologia foi criada E eu por... não acertei de primeira. É bom as pessoas escutarem isso, eu não acertei de primeira. Eu fui consistente ali. Eu demorei um mês a um mês e meio ali para eu realmente entender e ver um pouquinho de Isso. resultado. Assim que eu vi um pouquinho de resultado, aí eu comecei a reaplicar o que eu entendi ali. Pô, aí depois só deslanchou. Isso é super importante das pessoas entenderem, porque às vezes eu às vezes até me incluo nisso. Eu falei aqui mais cedo que eu tomo um pouco de cuidado nisso, mas hoje você abre Instagram, você abre YouTube, é só gente querendo vender milagre. Ó, investe no meu treinamento hoje que amanhã você tá rico. E isso não existe. As pessoas têm que entender que isso não existe. E isso que você acabou de falar, dessas derrapadas que a gente dá, faz parte do processo. Contanto que você provou que ali o método funciona, o negócio está funcionando, eu só cometi alguns erros, o que você tem que fazer é corrigir os erros e continuar avançando. Você não pode abandonar o processo, agora eu vou tentar outra coisa, agora eu vou tentar dropship, agora eu vou tentar arbitrar, agora nunca nada vai dar certo. Você tem que Foca em pegar, uma baixar a coisa ali, cabeça e vai. tentar. Que exatamente, eu concordo 100% com você. E é tudo o que você sempre fala, não só no curso, mas no Instagram, você dá dicas. Se as pessoas aplicarem ali o que elas estão escutando, do que você está falando, pô, você já passou por esse processo. Isso é algo também que eu vejo, que eu acredito muito, assim, eu me espelho em pessoas que já passaram por aquilo, porque elas vão me ajudar. Então, por É. isso que eu levo muito em consideração o que você fala, uma dica ali sua, ou até mesmo eu não busquei informação só com você, apesar de eu ter comprado seu curso, eu comprei curso de outras pessoas. Então, assim, você tem que sempre estar querendo buscar mais informações ali para também não se deixar levar, entendeu? É. Saber É, filtrar tudo que você escuta e colocar os insights exatamente, positivos para rodar. É isso aí. exatamente. Cara, e para a gente finalizar, para eu não tomar muito seu tempo, para tentar fazer com que muita gente, de repente, que está em cima do muro, que se você tivesse ali sentado numa mesa de bar com alguém, fala, pô, deixa eu te dar uma dica, um conselho para você, pô, aquele cara que você mesmo falou, que tá ali trabalhando todo dia, 10 12 horas por dia, odeia fazer aquilo que faz, ou tá descontente com aquilo que faz, e tá, de repente, com medo de repente, até investir no curso, ou qualquer, ou tá medo de iniciar, o que você falaria para essas pessoas? Não? Bom, eu falaria que, sim, todo mundo tem aquela coisa entalada ali na garganta, eu sei disso, mas eu acho que o esforço ele é muito válido. Quando a gente está naquela situação ali que a gente não gosta, a gente fica querendo sair dela, mas às vezes a gente nem mesmo toma uma decisão realmente, toma nenhuma ação para sair daquilo. Então, acho que se você está em cima do muro, saiba que sem arriscar você não chega em lugar nenhum. Então, assim, e arriscar eu sei que é doído, porque você pode falhar. Mas falhar faz parte do caminho. Ninguém tem sucesso da noite para o dia, ninguém consegue vencer da noite para o dia. É todo um processo, entendeu? Até você aperfeiçoar aquilo. E eu sou uma pessoa que eu posso validar para você e falar que o vender na Amazon dá certo, você consegue ter sucesso, você consegue melhorar de vida. Eu hoje em dia eu já estou trabalhando full time aí, eu já já larguei meu emprego, já assim, e foi tudo capaz em 7 meses. Eu achava que não era possível, mas eu tive paciência, acreditei, eu vi que não sabia que em 7 meses eu ia conseguir chegar nesse patamar, mas eu acabei chutando o balde mesmo e pulando de cabeça, e tá dando certo. Não tá sendo fácil, obviamente, estou encontrando dificuldades, não é fácil também, mas é possível. É possível, muito possível. Parabéns, cara, parabéns, Nathan. E, aliás, vamos assumir um compromisso agora. Você está 55 mil, mais ou menos, em 6 meses. Nós estamos falando sempre da escala. Você sabe que a gente tem o troféu de 10 que você já recebeu, e esse aqui que é o de 100 que é o Tô louco próximo. atrás desse aí. Vamos assumir um compromisso aqui. Você tem mais 3 meses para atingir esse 100, hein? Eu E, tenho certeza que eu vou, eu tenho e três certeza. Eu meses é tô possível. focado. Com Eu a tô escala que eu focado. estou fazendo a conta aqui na minha cabeça, é totalmente possível. É como eu te falei, né? Eu dei uma segurada ali, uma desacelerada. Foi quando eu tava ali tomando a decisão e eu passo para um prep ou pego meu próprio local ali, meu próprio depósito. E agora que eu peguei meu próprio depósito, acabou que minhas vendas caíram um pouco, que eu dei uma segurada, não comprei, juntei dinheiro.
Mas agora que assim eu tô com o endereço comercial, eu tenho certeza que vai ser possível, porque eu vi que foi uma oportunidade assim única, e foi uma decisão muito correta de eu fazer, que acaba aí ampliando minhas opções. Agora eu posso enviar pallet, agora eu posso receber pallet. Então assim, isso acaba mudando um pouquinho o jogo para mim. E também, pô, olhando lá atrás, antes eu moro num apartamento, eu tô aqui no primeiro andar, eu lembro, eu fiquei praticamente 4, 5 meses indo no meu fornecedor, no galpão dele, enchendo meu carro de caixa até o topo, dirigindo 1 hora até o fornecedor, voltando para casa e comprei aqueles carrinhos, né? Subia com as caixas para casa, minha sala lotada de caixa até o topo. Então, assim, agora que eu Você já tô guardou tendo meu foto próprio disso, né? espaço, mandei. Eu Vai, tem que mandei. guardar. Eu tenho fotos disso da minha casa que não tinha onde andar, cara. Do meu filho se apoiando nas caixas para andar. Isso é Eu tenho vídeo, eu tenho tem que vídeo. ter, cara. Porque Sim. hoje, depois você vai olhar para trás e falar, cara, eu passei por tudo isso, cara. Graças a Deus eu enfrentei. Tem que ter Esse aí foi até essas um fotos. motivo de eu ter postado uma foto no grupo mesmo, quando eu enviei meu primeiro pallet, isso tem o quê? 1 semana e meia. Eu não sei se você chegou a ver, você comentou a Sim, foto. Eu sim. mandando meu primeiro pallet, assim, você olhando isso lá atrás, passa um filme na sua cabeça, porque, pô, É. antes eu ficava em casa, você vê a casa assim toda suja, cheia de caixa, É. mas o esforço valeu a pena no final. E agora, assim, tô feliz, eu tô feliz e seguindo o caminho aí, né? Agora com o meu Quem, quem- próprio quem é espaço. casado vai entender o que eu tô falando, né? Porque deixar a casa desse jeito com a mulher, porra, e essas mãos de caixa aqui, tem que fazer O antes de sair. eu falo porque o meu pai mesmo, ele passou aqui 1 mês de férias, 1 mês, 2 meses aí, e foi justamente quando eu abri a empresa. Ele chegou, tinha acabado de abrir, tinha começado a vender ali, e assim, meu pai ficava louco, vendo aquele tanto de caixa, e falando, você não vai preparar, às vezes eu não tinha tempo de preparar, às vezes eu tinha que trabalhar, então ficava ali 1 semana inteira com a casa lotada de caixa até eu preparar tudo aos poucos e enviar. Então, assim, o esforço Cara, vale a pena no final, é legal. essas lembranças é muito legal, cara. Eu lembro quando eu estava começando lá atrás, que meu filho era recém-nascido, a minha sogra, na época eu morava ainda na Inglaterra, a minha sogra foi para ajudar a gente lá, né, com meu filho que nasceu. E adivinha quem ajudava a fazer prep, cara? Botava ela para fazer prep também. Sentava na mesa da cozinha ali fazendo prep, cara, caixas e mais caixas pela casa. É É, gostoso ter essa lembrança. Hoje você olha para trás e fala, pô, graças a Deus eu enfrentei essa batalha toda e hoje consigo, de repente, respirar um pouco melhor. sim, sim, com certeza. Então, Legal. pessoal aí que está desacreditado, não fica desacreditado, acredita, aplica o que você está vendo, toma a ação, assim, ela é muito importante. Assim, se você não tomar ação, você não vai sair daquele local ali. Então, estou aqui para validar para vocês e falar que é possível sim, é possível. Parabéns, cara, show de bola. Hoje você deve olhar para aquele investimento que você fez no curso, com certeza você não acha que o curso foi caro, né? Pô, eu até dou dica, eu falo ali para um familiar ou outro, às vezes eu conto e eu falo, cara. Aí o pessoal me fala, não, mas US$ 600 o curso. Eu falo, cara, em 1 mês eu consegui o meu dinheiro de volta e agora eu tô só lucrando. Então, assim, o investimento vale a pena, não Vale a fica com pena. receio, não. Entendeu? Vale a Cara, e pena. você, aquilo que eu falei, você é a prova, né? Você conseguiu conciliar trabalhando fora, fazer o negócio começar a acontecer, para aí você fazer a transição, sair do trabalho e dedicar full time. Então, assim, é tudo que a gente falou. A pessoa precisa baixar a cabeça, acreditar e seguir o processo e ir até o fim. Porque é Sim, possível conciliar, é possível você rever o valor. Por isso que eu brinco, eu falo quando a pessoa, quanto custa o curso? O curso não tem custo nenhum, o curso é um investimento que você está fazendo em você mesmo, no investimento, seu negócio, e exatamente. rapidamente isso volta. Exatamente, eu Às vezes a vejo. gente precisa fazer escolhas, né? Eu tive que fazer uma escolha difícil, por exemplo, que era concentrar em um determinado momento e por um período no negócio e trabalhava, acho que eu cheguei a trabalhar 20 horas entre o trabalho que eu fazia fora, mais negócio da Amazon lá atrás, quando eu comecei. Então, assim, é uma escolha. Hoje eu consigo conciliar meu tempo absurdamente. Levo meu filho na escola, vou buscar na escola. Hoje eu participo da rotina dele como muitos pais e mães gostariam de poder fazer. É a mesma coisa É que o você que está você fazendo. queria lá atrás, né? Com Exato. certeza. Às vezes o pessoal vê você agora, assim, nesse patamar e acha que tudo veio de mão beijada. É, Mas não só veio. você sabe o fardo que você carregou e o pessoal, as pessoas, elas têm que entender isso. Têm que entender que o processo, ele é dolorido, mas É. ele compensa. Ele Como compensa. dizem, né? O crescimento ele sempre está na zona de desconforto, não na zona de conforto.
E é isso que você está enfrentando. Você está enfrentando o desconforto agora. Daqui a pouco você vai chegar no conforto. Todo dia, amém. Todo dia matando um leão. É desse jeito. Parabéns, cara. Cara, mais uma vez, obrigado aí por participar desse bate-papo. Acho que para qualquer um que está assistindo é um incentivo absurdo, porque nada do que você falou aqui difere da realidade. Realmente o que tem que ser feito, é possível fazer, independente do background da pessoa. Eu, como assim como você, nunca tinha vendido nada na internet. Aprendi. Todo mundo pode aprender. Eu defendo essa tese que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Tudo que você precisa é trabalhar aqui dentro. Sim. Sua mente é seu Então, pior inimigo. Se você consegue ali é, vencer ela, você consegue obter resultados aí surpreendentes. legal. Eu tive isso. Cara, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, Nathan. Parabéns Obrigado a por. você, foi um prazer, cara. Que Sério é mesmo. isso. Não imaginava nem chegar a esse patamar aqui de você me chamar para um bate-papo. Eu fiquei até surpreso. Fiquei assim, me mostrou aí que eu tô no caminho certo. Eu fiquei bem Sem feliz. dúvida. Sem dúvida está. E agora Eu não ia esquece levando dos as dois coisas compromissos soltas. de datas que a gente tem. Em 3 meses para bater os 100 mil e final do ano 400 mil. Vou te Amém. cobrar. Vou conseguir, eu vou conseguir. Vou Show conseguir, de pode ter bola. certeza. Parabéns, Nathan. Obrigado aí, sucesso. E a gente vai se falando ainda. Valeu, Luiz. Um abraço aí. Um abraço, cara.